Terra Vitaminas pergunta se justifica recrutar alguém sem formação para o podermos formar à nossa medida. Boa pergunta. Vamos ver se eu consigo dar uma resposta à altura da qualidade da pergunta, que é, dependendo da função para que nós estamos a recrutar, haverá níveis mínimos de formação que nós precisamos, correto? Sei lá, hoje em dia, para que função, dar o exemplo extremo, eu gosto dos exemplos extremos, não é? Para que funções eu poderia contratar alguém que, por exemplo, não soubesse ler e escrever, tá? O básico. Talvez para uma função de estafeta, como se diz no Brasil, de office boy, não é? Talvez não precisasse saber ler e escrever. Mesmo assim seria difícil já nos dias de hoje, porque qualquer instrução, qualquer morada já é uma coisa... Então há um nível de formação mínimo para quase todas as funções que nós precisamos. Então, assegurado esse nível de formação mínimo, eu até posso privilegiar alguém que venha menos viciado, menos enviesado por experiências futuras e para formar essa pessoa. Agora, dependendo da função, há funções onde eu preciso de alta qualificação. Por exemplo, quando nós recrutamos um consultor aqui para a nossa empresa, eu preciso de alta qualificação, tá? Preciso de alguém que tenha formação em economia e ou gestão, alguém que tenha formação em coaching, ou seja, há aqui um nível de qualificação elevadíssimo que é necessário. E todas as experiências que nós tentámos fazer aqui com pessoas com um bocadinho menos de qualificação académica para depois as formar, não correram francamente bem. Então nós precisamos de um nível de formação mínimo e a partir daí formar a pessoa à nossa maneira. Não apenas precisamos de um nível de formação, acredito eu, tá? E estou a dar-vos a minha opinião. Precisamos também de uma pessoa com a mentalidade certa. Vocês ouvem muitas vezes falar de colaboradores de classe A e obviamente que o colaborador de classe A é alguém que tem formação técnica suficiente para fazer uma determinada função. Também é alguém que está disposto a investir ainda mais na sua formação técnica para melhorar nessa função. Mas eu costumo dizer que ser um colaborador de classe A é, acima de tudo, uma questão de mentalidade e de atitude, tá? Então, não esquecer que a formação não é a única coisa de que nós precisamos no recrutamento. Nós precisamos de um determinado tipo de atitude e um determinado tipo de mentalidade. Vocês podem perguntar qual atitude e qual mentalidade. Essa é uma definição de cada um de nós. A pessoa certa para trabalhar na minha empresa pode não ser a pessoa certa para trabalhar noutra empresa. E a pessoa certa para outra empresa pode não ser a pessoa certa para a minha empresa. Se eu me socorrer aqui dos ensinamentos do grande Kit Cunningham, que é alguém que me deixou uma marca fortíssima, como vocês sabem, ele costumava dizer que as nossas qualificações técnicas, o nosso currículo, é o que nos garante um recrutamento, ou seja, um bom currículo faz com que eu consiga ser contratado, mas é a minha atitude que mantém o trabalho. Ou seja, no recrutamento a qualificação técnica é o mais fácil de avaliar e eu quero avaliar quem tem as condições técnicas mínimas para ser recrutado, ou suficientes, porque mínimo é uma palavra muito forte, mas suficiente para ser recrutado. Mas depois a atitude da pessoa no dia-a-dia e na empresa é o que faz com que ela segure o emprego e que seja promovido, não é?